Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e antes de terminar o Campeonato Paulista, o Corinthians finalizou aí a sua preparação, entre aspas, para esse jogo, né? Não é bem para esse jogo, é mais para a semana que vem, mas foi definido aí que alguns titulares serão preservados e não devem ser relacionados para amanhã. E observem bem, tá? Eu falei alguns, deveriam ser todos, mas informações de Luiz Fabiani apontam que Cássio, Yuri Alberto e Maicon é quem não vão pro jogo. Os demais talvez não vão, talvez fiquem no banco, mas até onde se sabe, apenas esses três ficarão de fora. Além deles, claro, o Gustavo Henrique é outro desfalque certo por suspensão, o Tonhão da Massa a mesma coisa e por fim o Ranieri é dúvida por dores na coxa. Esse também é outro que já dá pra cravar que não vai pro jogo. Então, fiel, com todos esses desfalques e mesmo esse jogo não valendo absolutamente mais nada, o Corinthians ainda vai com um time misto pra Diadema, correndo o risco de alguém se lesionar e perder o jogo mais importante, né, que vai ser na quinta-feira. Não sei quem é que tá dando essa ideia aí, mas eu vou ressaltar de novo, eu discordo demais. Pô, se tem um momento pra quem não joga aparecer, é agora. Se sei lá, o Breno Bidon não entrar amanhã, esses moleques aí que merecem chances, merecem aparecer mais, o próprio Renan Gustavo, que entrou algumas vezes e foi muito bem, nem que seja no segundo tempo, não vai ser no Brasileiro, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil que isso vai acontecer. Enfim, uma provável escalação, seguindo as infos citadas, deve ter então Carlos Miguel, Mateuzinho, não acho que o Fagner joga, Félix Torres, Caetano e Hugo, quiçá um Bidu, não sei, Fausto Vera, Maicon e Garro, Wesley, Pedro Raul e PH, tá? Acho que o Romero fica de fora também. E é isso, fiel, o que vocês acham, hein? Tá bom? Vai assim mesmo ou tem mais gente pra sair aí? Comentem. Bom, e o artilheiro do Corinthians com 5 gols em 11 jogos nesse início de temporada, Ángel Romero, foi informado de sua convocação mais que justa para esse amistoso do Paraguai na próxima semana contra a Rússia. Pois é, né, fiel, mesmo não sendo aí a paixão de muitos torcedores, ele foi convocado merecidamente e pelo menos vai aproveitar essa pausa que o Corinthians vai ter em março para jogar de fato, né, e sem prejudicar o clube também, que é o mais importante. E detalhe, não que isso vai importar muito, né, mas eu quero só ressaltar que o amigão dele, né, da mesma seleção, que vinha sendo convocado até quando era reserva, dessa vez passou batido e ficou de fora. E vai se acostumando, tá? Essa não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. Enfim, vale ressaltar que além dele, o Félix Torres é outro também com potencial de ser convocado. Ainda não saíram aí os nomes da seleção dele, do Equador, mas é outro aí que eu tenho certeza que vai ser convocado para os próximos 2 amistosos. Por fim, fiel, só ressaltar que no meio desse ano ainda teremos a tal Copa América e tudo indica que os campeonatos não vão parar durante o torneio. Não sei se isso procede, é uma informação antiga do ano passado ainda, mas até onde se sabe, o campeonato não vai parar por causa disso. Ou seja, se esses dois e calhar, sei lá, de mais alguém ser convocado também, o Corinthians vai passar uns bons jogos desfalcado, tá, fiel? Dos males também é o menor, porque não seria só a gente com esse problema. Mas me digam aí, Romero e Félix Torres fariam falta nesse time, né? Seriam mais ou menos 9 jogos sem esses dois. Vocês acham que teria como substituir sem se preocupar? Ou seria um problema? Comentem aí. Rapaziada, vocês estão sabendo que não é só o Augusto que tá gerindo o Corinthians? Pois é, a Leila também assumiu esse papel, viu? Assumiu o papel mais precisamente de uma conselheira e tá fiscalizando tudo que sai na imprensa. E dessa vez soltou essa seguinte pérola no podcast do Parmeira. Como é que pode um clube que não paga em dia os seus compromissos, não paga em dia os seus atletas, pode estar contratando jogadores? Devia ser proibido, meu filho, se você não pode pagar em dia a imagem, CLT dos seus jogadores, dos seus atletas, dos profissionais, você não pode contratar novos jogadores, sabe? Que coisa mais simples. Como que você comprou um carro e você não tá pagando a conta de água? Luiz, que coisa mais simples do que isso? Pô, tia Leila, primeiramente, né, vamos administrar o próprio time e esquecer dos outros? Anda se preocupando demais com as dívidas do Corinthians, com quanto ganha, quanto paga fulano, ciclano. Tá feio, né? Imagina se o Augusto pega pra falar de você também e fala lá, pô, meu rival foi expulso da própria casa. Como é que pode isso, né? Não consegue nem jogar no próprio estádio porque ou tá tendo show e não pode falar nada porque o estádio não é deles, ou o gramado está em péssimas condições. Já pensou se o Augusto começa a meter esse louco também? Por nada assim. Você tá de brincadeira, né? Mas só respondendo a sua pergunta, primeiramente, se você tem uma empresa e você tá atolado em dívidas, você prefere pagar os seus funcionários e decretar falência porque os mesmos não conseguem mais produzir o suficiente? Ou você vai no mercado, traz peças novas para gerar mais receitas e com a própria ir quitando a dívida aos poucos? Eu posso estar sendo muito leigo falando isso, ela como dona de empresa deve saber até mais que eu, mas convenhamos, né, fiel? Entre dever com um time bom ou estar em dia com um time horrível e brigando para não cair, deixa quieto. Como eu falei, vai cuidar do seu time, da sua empresa, que você não é uma pessoa ruim, é até boazinha demais e sabe levar na esportiva, mas quando pega pra assumir esse personagem, meu Deus, é insuportável até pra própria torcida. Como é que pode, né?
Bom, e o caso Rojas, hein, fiel? Até onde o presidente tinha falado sobre, parecia que estava tudo sob controle, que não teria problema, não teria com que se preocupar. Inclusive, quando o Globo Esporte postou lá na matéria deles, né, que a cobrança poderia chegar a 40 milhões de reais, muita gente não gostou. Só que agora, segundo informações do All Sports, a tal negociação entre o Meia e o clube por essa rescisão amigável não avançou. E já está sendo cogitado até, fiel, um processo para conseguirem logo esse dinheiro. Para vocês verem, né? Por mais que o Corinthians acredite que possa honrar um possível acordo com ele, com tantas notícias saindo na mídia aí de processo daqui, dali, de empresário, de empresa, os caras veem isso e pensam, pô, se eles estão apertados até as calças, devendo para Deus e o mundo, como é que vão me pagar assim uma garantia? Então, está sendo cogitado um processo por causa disso e a única defesa do Corinthians nesse caso é dizer que só iriam demorar mais para ser resolvido. Só que assim, não tá tão fácil quanto o presidente fez parecer não, tá, fiel? Tomara que fique mesmo só na cobrança dos 8 milhões, né? Se for isso com o processo, tá tudo certo, né? Só do que ele teria para receber de hoje para trás e beleza, porque se cobrar o contrato inteiro, se cobrar aí os 40 milhões que o Globo Esporte citou, aí você pode decretar falência logo, pode assinar os papéis lá que já era. Enfim, prejuízo da chegada até a saída, hein? Simplesmente um gênio esse tal de Matias, o cara veio para nos ferrar de todas as maneiras. E não é replay, tá? Não é replay. Por todos os ângulos para você descurtir, o Corinthians tomou aí outros processos do empresário André Cury, que até ontem, fiel, eu tinha falado aqui que não, entrou na justiça pedindo 7 milhões e meio de reais por um empréstimo que o Corinthians fez em 2020, 3 milhões e horrível papapá. Só que ontem mesmo, horas depois que saiu o vídeo, nem precisou passar muito tempo e o Globo Esporte já ressaltou que o empresário ainda tinha mais 4 ações na justiça, totalizando uma cobrança de 27 milhões de reais, tá? E claro, o jurídico já sabia disso há mais tempo que a gente, já não estão tão impressionados com a notícia, beleza, mas só motivo de curiosidade pra torcida, esses outros processos são todos em nomes da agência dele, tá? Ou seja, é um processo lá de direito de imagem atrasado e comissão por negociações que ele intermediou, né? Eu quero minha comissão aqui, quero minha comissão lá, no final das contas, 20 milhões. E tudo isso, fiel, por 3 jogadores, tá? 3 jogadores deram esse prejuízo todo pra gente. O Ederson volante e a dupla, a famosa, que nunca se separa, Casares e Otero. É basicamente só isso que explica essa pedrada toda que o jurídico vai ter que resolver, né? Aliás, se for anotar tudo que o Corinthians deve para empresários hoje, facilmente você passa ali da casa dos 100 milhões de reais, tá? E isso que nós estamos falando de, sei lá, 5, 6 nomes, ou empresas, né, no caso. Mas assim, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, empresta dinheiro e jogador pro Corinthians, você vai ver, teu dinheiro vai subir como nunca antes, tá? Nem a Jota tem juros tão exponencial quanto esses caras. É plantar 1 milhão hoje que em 3 anos, ponto, você colhe o dobro. Enfim, parabéns aos responsáveis, parabéns aí a Duílio, Andrés, sempre muito profissionais, sempre pagando em dia e deixando essa imagem maravilhosa pro nosso clube de coração. Como são corintianos, né? Fazem tudo por amor ao clube. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!